Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado com a interpretação geométrica do conceito de derivada. Na figura aqui ao lado, temos representado o gráfico da função definida por fx igual a x² menos 4. Portanto, é uma função quadrática, tem como gráfico uma parábola. Neste caso temos aqui parte do gráfico da função f e temos também as retas tangentes ao gráfico desta função f nos pontos de abscissas menos 2 e raiz 3 sobre 2. A reta que aqui está identificada por reta R é a reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa menos 2, enquanto que a reta S é a reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa raiz 3 sobre 2. E por isso, pretendemos neste exercício calcular precisamente as equações das retas tangentes, calcular a derivada no ponto menos 2 e no ponto raiz de 3 sobre 2. Vamos então a isso. Comecemos por recordar que o declive da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto P de coordenadas x0, f de x0, é igual a f' de x0. Ou seja, o declive da reta tangente é igual à derivada na abscissa do ponto de tangência. Quer isto dizer, quando se pergunta pelo f' de menos 2, é a mesma coisa que perguntar pelo declive da reta R. Quando se pede o f' de raiz 3 sobre 2, é o mesmo que pedir o declive da reta S, uma vez que a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Por isso, vamos fazer, portanto, no caso da reta tangente no ponto de abscissa menos 2, temos que o ponto A tem de coordenadas menos 2 e f de menos 2, que é menos 2, 0. Portanto, temos aqui menos 2, 0, é o ponto A. E, portanto, f' de menos 2 é o declive da reta R. Portanto, o declive da reta tangente, que é a reta R. Como o declive de uma reta que contém dois pontos é dado por esta forma, portanto, nós aqui temos efetivamente dois pontos conhecidos. Temos o ponto A e o ponto C. O ponto A já foi visto entre coordenadas menos 2, 0 e o ponto C tem de coordenadas menos 3, 4. Ora, conhecidos dois pontos, nós conseguimos saber o seu declive. Portanto, aqui está a fórmula. Diz-nos que o declive da reta que contém os pontos A e B vai ser a diferença das ordenadas do ponto sobre a diferença das abscissas dos pontos. E, portanto, y de B menos y de A, diferença das ordenadas sobre x de B menos x de A, diferença das abscissas. E temos, portanto, que o declive vai ser dado por esta expressão. E, neste caso concreto, como a reta R contém os pontos A de coordenadas menos 2, 0 e o ponto C de coordenadas menos 3, 0, vamos ter a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Ou seja, 4 menos 0, diferença das ordenadas, cá está, a dividir por diferença das abscissas. Pela mesma ordem, naturalmente, se há pouco começámos com a ordenada de C, começamos agora com a abscissa de C. Menos 3 menos 2. Atenção aqui a este duplo menos 2. Tem que levar aqui parênteses, porque agora vai ficar mais. Muitas vezes observo um erro nesta etapa. Os alunos escrevem simplesmente menos 3, menos 2. O que está mal tem que ser menos 3, menos 2. Diferença das abscissas. 4 menos 0 dá 0. Menos 3 menos 2 é menos 3 mais 2, que é menos 1. E 4 sobre menos 1 fica menos 4. De onde podemos chegar à conclusão que a reta R é da forma y igual a menos 4x mais b, onde b é um número real que ainda não conhecemos. Portanto, já sabemos que a reta R tem como declive o valor menos 4. Foi isto que calculámos aqui. E agora, como nos pedem as equações das retas tangentes, vamos no caso da reta R, trabalhar esta equação. Já sabemos o menos 4 e precisamos saber o b. E como é que podemos saber o b? Basta substituir um dos pontos. Por exemplo, o ponto A, menos 2, 0. Se substituirmos o ponto A na equação, colocamos no lugar do y a ordenada do ponto A, que é 0. Colocamos no lugar do x o menos 2 e vai ficar 0 igual a menos 4 vezes menos 2, que é igual a 8. 8 mais b, de onde sai que o b é igual a menos 8. Ou seja, 0 igual a 8 mais b, sai que b é igual a menos 8. E deste modo chegamos à conclusão que a reta R tem de equação y igual a menos 4x menos 8
e que, portanto, a derivada no ponto menos 2, se é o declive da reta tangente, como já foi dito, concluímos então que a derivada no ponto menos 2 fica simplesmente menos 4. E chegamos assim ao fim da primeira parte do exercício, que dizia respeito à reta tangente no ponto menos 2 e a respectiva derivada. Note-se aqui que se em vez de utilizarmos o ponto A, se tivéssemos utilizado o ponto C, garanto-vos que chegaríamos rigorosamente ao mesmo valor de B. O valor de B é único e que, portanto, é indiferente. Eu simplesmente escolhi o ponto menos 2, 0, porque tinha aqui um 0. Normalmente o 0 simplifica os cálculos, ficou logo aqui um 0, ficou mais simples. Mas se tivesse trabalhado com o menos 3, 4, também chegaria ao resultado menos 8. Há ainda uma coisa que convém sempre fazer, que é a confirmação visual. Nós sabemos que este menos 8 corresponde ao ponto de interseção da reta com o eixo dos y. E, portanto, neste caso concreto, podemos ver que este eixo dos y, de facto, se aqui está em menos 4 e está a descer e não me espanta nada ao menos 8, está a estar aqui para baixo, corresponde totalmente às expectativas e, portanto, isto serve de confirmação visual para saber se estamos bem encaminhados. Portanto, está tudo concluído, podemos prosseguir. Vamos agora para a reta tangente no ponto de abscissa raiz 3 sobre 2, portanto, a reta S, e temos que o ponto B tem de coordenadas raiz 3 sobre 2 e f de raiz 3 sobre 2. Portanto, vai ser necessário saber a ordenada também do ponto B para depois conseguir encontrar a equação da reta tangente. Para fazer a imagem de raiz 3 sobre 2, devemos substituir na expressão f o x por raiz 3 sobre 2. E fica, portanto, raiz 3 sobre 2 ao quadrado menos 4. Substitui-se aqui o raiz 3 sobre 2. Raiz 3 sobre 2 ao quadrado menos 4. E agora, elevando ao quadrado raiz 3 sobre 2, ficamos com o quadrado de raiz 3, que é 3, sobre o quadrado de 2, que é 4. E vai ficar 3 quartos. E 3 quartos menos 4, contas feitas, conduz-nos a menos 13 quartos. Portanto, vamos ter que estas são as coordenadas do ponto B e temos que f' de raiz 3 sobre 2, que também é pedido, vai ser precisamente o declive da reta S, que aqui temos assinalada, a reta S, reta tangente no ponto de abscissa, raiz 3 sobre 2. E está então o problema lançado, só que agora nós não temos as coordenadas de dois pontos. Este ponto aparece aqui assinalado, mas não nos dão as coordenadas, pelo que não podemos proceder do mesmo modo que fizemos no caso da reta R. Como podemos então encontrar o declive da reta R? Da reta S. Note-se que aqui temos a informação de que o alfa é igual a 60 graus. O alfa é, portanto, a inclinação da reta S. Deste modo, como o declive de uma reta com inclinação alfa é dado por tangente de alfa, portanto isto é um resultado conhecido, nós sabemos que o declive de uma reta relaciona-se com o declive desta forma, portanto o declive é igual à tangente da inclinação, nós vamos ter que o declive da reta S vai ser igual a tangente de 60 graus, e sabemos que a tangente de 60 graus é a raiz de 3, portanto é um ângulo de referência aos 60 graus, portanto qualquer parte de trigonometria elementar consta logo o 60 como ângulo de referência, consta numa tabela conhecida como a tabela dos ângulos de referência. Eu posso mostrar, por exemplo, nas calculadoras costuma aparecer muitas vezes até software onde nos dá essa indicação. Vamos a isso. Temos aqui uma calculadora gráfica da i84. Outro modelo que seja costuma ter este software. Só para recordar, pode ajudar para recordar, mas o ideal é saberem a tabela de cor. Ora, vamos aqui a tabela e outros e vamos aqui recordar efetivamente a tabela de razões trigonométricas de ângulos de referência. Ângulos de referência são o 30, o 45 e o 60 e no caso da tangente de 60 aqui temos o raiz de 3 que eu já tinha aqui indicado. Portanto, convém saber esta tabela de cor porque em qualquer assunto ela aparece até nos assuntos de derivadas é necessário saber os valores que aqui constam na tabela. Vamos prosseguir com o exercício. Portanto, consequentemente, a equação da reta S vai ser da forma y igual a raiz de 3x mais b. Portanto, se já sabemos o declive, falta apenas encontrar o valor da ordenada na origem, que é o b. E agora, para saber o b, precisamos deste ponto, que eu já tinha
que eu já tinha dito que ia ser necessário, e por isso, cá vai, vamos substituir o ponto B de coordenadas raiz 3 sobre 2 menos 13 quartos na equação da reta. Portanto, no lugar do y mete-se o menos 13 quartos, no lugar do x vai-se meter o raiz 3 sobre 2. E com isto vamos chegar ao resultado final. Portanto, raiz 3 vezes raiz 3 dá 3, fica 3 meios. Menos 13 quartos igual a 3 meios mais b, de onde sai que b dá menos 13 quartos menos 6 quartos, porque 3 meios é 6 quartos, e menos 13 menos 6 dá menos 19, portanto fica que o B é menos 19 quartos. Contas feitas, o B fica menos 19 quartos. Conclusão, vamos ter que a reta S tem de equação y igual a raiz de 3x menos 19 quartos. Nós aqui já sabíamos que ela tinha esta forma. Depois de encontrar o valor de B igual a menos 19 quartos, é só substituir. E ficamos então com esta conclusão. E por outro lado, a derivada no ponto raiz 3 sobre 2 vai ser igual ao declive da reta tangente, pelo que concluímos que é igual a raiz de 3. E chegou assim ao fim este exercício. Este exercício é bastante rico em coisas importantes para o assunto de derivadas, portanto, desde a determinação de retas, da equação de reta através de 2 pontos, além da interpretação geométrica de derivada, também treina outros assuntos muito importantes, também a obtenção da equação de uma reta a partir da sua inclinação. Portanto, todos estes conceitos são fundamentais para este capítulo de derivadas. Espero muito sinceramente tenham gostado. Se for esse o caso, não se esqueçam de fazer like no vídeo. Até à próxima.